consegui minha primeira vaga como desenvolvedor? Precisei de faculdade? Precisei de outros cursos? Eu respondo essas e outras perguntas no vídeo de hoje, onde eu te conto todos os passos que eu precisei fazer para conseguir, enfim, a minha oportunidade como desenvolvedor e entrar no mercado de tecnologia. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo e considere se inscrever. E, além disso, eu também quero te deixar um convite para ver os vídeos que eu estou fazendo agora de uma série onde eu estou ensinando do zero a programar em .NET. Você sai do zero ao básico. Então, vou deixar o link aqui no card e também nos comentários. Bom, eu trabalho como desenvolvedor desde 2011 e ao longo desses, 12 anos, eu já tive que lidar com vários tipos de perrengues diferentes. E antes de mais nada, eu já tenho que fazer uma consideração muito importante, que é respeite o seu processo. O tempo que você vai levar para conseguir a sua primeira vaga pode ser maior ou menor do que o tempo que eu levei ou que outras pessoas levaram fazendo as mesmas coisas. Então, respeita o teu processo, porque cada um tem um tempo. O meu primeiro contato com o computador foi mais ou menos ali quando eu tinha uns 13 anos. Meu pai me deu meu primeiro computador e não, eu não tinha internet nessa época. Até tinha internet de escada, mas era um negócio meio complicado, lento. E, bom, a internet era outra, não tinha o conhecimento e o entretenimento que a gente tem hoje tão fácil, tão acessível. Então, o que me restava fazer ali, com o tempo que eu tinha livre, era descobrir o que dava para fazer no computador. Então, eu ficava fuçando ali, tentando descobrir as coisas que tinham disponíveis, mas até então eu não fazia ideia do que era programação. Então, eu não tinha contato com ninguém que era programador, não sei se o quão comum isso era nessa época, e pouco se falava, né? Até mesmo hoje que ainda se fala bastante, ainda não é algo extremamente comum, ainda assim está dentro de um nicho, né? O meu primeiro contato com programação em si, né, programação como eu faço, como eu trabalho hoje, foi através de um curso técnico na ETEC aqui em São Paulo. E quando eu fiz esse curso, quando eu entrei no curso, na verdade a minha expectativa era totalmente outra. Apesar de eu mexer com software, eu falo operar, né, saber ali usar um sistema, né? O sistema que eu digo é algo simples, né, gente? Tipo, navegar na internet, fazer um texto, usar esses softwares mais simples, né? Mas, para mim, o mundo da computação ainda se resumia apenas em hardware, né? Então, eu entrei no curso técnico já imaginando que eu ia me ver hardware. Eu não tinha essa noção de criação de software até entrar nesse curso. E foi isso que mudou totalmente a minha trajetória. Se não fosse esse curso, muito provavelmente eu não era desenvolvedor hoje. Na época que eu entrei no curso, eu estava no último ano do ensino médio e foi a convite de um amigo meu. E esse meu amigo, ele já tinha tentado fazer o curso 3 vezes. Você tinha que fazer uma provinha para entrar, né? E ele já tinha tentado 3 vezes, não tinha conseguido. Ele queria fazer um outro curso, acho que era eletrônica. E aí eu não estava muito confiante, mas conversei com meu pai e ele falou, me incentivou a tentar. E quem diria, eu passei. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque quando eu estava na escola, isso era algo que definitivamente não estava claro. E não sei como é que é hoje em dia, mas se você talvez esteja, né, tá aí nessa mesma situação. Mas o que eu quero te dizer é que as suas notas na escola não definem o seu sucesso profissional. E também que você não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com programação. Quem me conhece hoje como desenvolvedor sênior há mais de 10 anos na área, formado em ciência da computação, com 2 pós-graduações e vários cursos no currículo, não imagina que eu já tirei 0 em matemática. Não, eu não me destaco pelo meu domínio na matemática, e isso pode soar até um pouco contraditório se for considerar a minha profissão. Só que eu não sou um professor de matemática, eu sou um programador. E é engraçado que para as pessoas isso parece não fazer sentido. Para você entrar em informática, em tecnologia, seja qual área for, você precisa ser alguém que entenda muito bem de matemática, quando na realidade isso não é muito bem verdade. Se você tem essa habilidade, ótimo. Dependendo do projeto que você vai estar envolvido no desenvolvimento, com certeza isso vai te ajudar. Mas dominar a matemática profundamente não é um quesito essencial para ser um programador. Esse parêntese foi um pouco maior do que eu pensava. Como eu já comentei, eu sou formado em ciências da computação, mas ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é obrigatório você ter um diploma para poder trabalhar como um programador. E isso acaba atraindo muitas pessoas para a área, o que é muito bom. Fora que a faculdade é muito mais teórica do que prática.
E se você tomou realmente a decisão ali de que quer se tornar um programador, tudo que você está vendo na faculdade não vai ser o suficiente. Só que apesar disso, a faculdade tem ainda assim uma sua relevância, o seu valor. Prova disso é que eu conversei lá no meu podcast, no Aguiar Dev Talks, eu conversei com a Joyce e com o Álvaro justamente sobre isso. Eles vieram de uma migração de carreira e hoje trabalham como desenvolvedores. E eles têm sim o desejo de voltar a fazer uma faculdade ali voltada para a área de atuação que eles estão hoje. Então eu vou deixar o link aqui do programa, aqui no card e aqui na descrição, para você conferir lá a opinião deles, a opinião de alguém que migrou de área. E outro ponto muito importante da faculdade na minha trajetória profissional é que foi graças à faculdade que eu consegui uma vaga de estágio como desenvolvedor. Mas isso não quer dizer que foi fácil, porque eu demorei aí ao longo de um ano, devo ter feito umas 50 entrevistas e foi só lá no final, só em dezembro, né, no final do meu primeiro ano de faculdade, que eu consegui essa oportunidade. E o lado bom de um estágio é que a cobrança em cima dele é muito menor justamente porque ele está aprendendo. Apesar de que, olha, eu já conheci muito estagiário que trabalhava igual gente grande, até mais que muito funcionário por aí. É importante dizer também que nem toda empresa tem um programa de estágio muito legal. Então, é bom que durante a entrevista você faça perguntas e entenda a proposta da empresa de como o seu estágio vai funcionar. E uma coisa legal que aconteceu comigo é que parte das coisas que eu vi no curso técnico, que na época que eu fiz o curso técnico, apesar de eu não ter ido tão bem assim, eu também vi de novo na faculdade. E dessa vez eu consegui entender com mais facilidade. E isso me deu um estalo que me fez entender algo muito importante que eu quero deixar de conselho para você, que é: tenha paciência. Qualquer coisa no começo costuma ser difícil, porque aprender leva tempo. Fora que na programação a gente tem um adicional, um agravante aqui, que é a abstração. Programação é algo muito abstrato, diferente das outras profissões, que é algo que você vê no dia a dia. A programação é muito diferente disso, justamente por causa dessa abstração. É difícil explicar, né? Aquele primeiro contato realmente é estranho, mas com constância e prática você consegue aprender, e um pouquinho ali todo dia, com o tempo você consegue chegar lá. E o meu período de estágio foi puxado por dois motivos. O primeiro é que é muita informação, porque você, como eu comentei com você no começo do vídeo, só o conhecimento da faculdade não é o suficiente. Você vai ter que lidar com toda aquela carga de informação da faculdade, passar nas provas, trabalhos, tudo aquilo, e ainda ter que estudar sobre o seu trabalho, sobre programação. Porque na faculdade você vai ver programação em alguns semestres e depois não se fala mais disso. Fora que na faculdade não vai ter tempo suficiente para você se aprofundar no tema. Então sim, você vai ter que correr por fora buscando curso, artigo na internet. Hoje, graças a Deus, tem bastante coisa para você se orientar. E no YouTube mesmo, né, você encontra muito material gratuito que pode te apoiar na sua carreira. E outro ponto que era muito cansativo para mim era o tempo que eu gastava me deslocando pela cidade, para ir de casa para o trabalho, depois para a faculdade, para casa. Para você ter uma ideia, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para pegar um ônibus, um metrô, atravessar a cidade e chegar no meu trabalho. Então, só para começar aqui, eu já gastava 1h30 de trajeto quando estava tudo bem. Depois do trabalho para a faculdade, eu tinha que pegar um metrô e mais um trem. E nisso aí era mais 1 hora na conta. Sem contar que na faculdade eu sempre tinha que subir de escada porque eu chegava em cima da hora e tinha uma fila gigante nos elevadores. Então eu não sei o que é usar o elevador da faculdade. E para minha sorte, a minha sala era no 6º andar. E por fim, da faculdade para minha casa eram só um ônibus, mas querendo ou não, era mais 1 hora. E isso já estava chegando lá em casa, eu parava quase umas 11 horas, umas 10 para as 11, estava chegando em casa praticamente meia-noite. Aí eu tinha que escolher entre tomar banho ou comer, né? E dormir era consequência, né? Então eu tinha que dormir logo. Às vezes eu dormia, era muito cansativo, então às vezes eu dormia até mesmo sem tomar banho ou sem comer, porque não dava tempo, eu tinha que escolher um ou outro. Claro que aí quando eu não tomava banho antes de dormir, eu tomava antes de ir pro trabalho, tá bom? Não ia sem tomar banho lá. E somando tudo isso, dava 3h30 de deslocamento aí em um dia, para no outro dia fazer tudo de novo. E apesar dessa rotina ser muito desgastante, eu sou grato por essa oportunidade, porque graças a ela eu estou onde eu estou hoje. E depois de 8 meses, um belo dia, eu estava em casa e recebi a ligação do meu gerente me falando que eu fui efetivado
E então eu me tornei finalmente o tão sonhado desenvolvedor júnior. E nesse dia eu estava em casa porque na empresa onde eu estagiava eu tinha folga no dia do meu aniversário. Então eu estava lá em casa e recebi essa ligação. Inclusive esse meu gerente era cheio das brincadeiras. Ele custou me convencer que isso era verdade. Que eu falei, ó, vocês estão me zoando, né? Tiraram o dia para zoar o estagiário. Mas graças a Deus era verdade mesmo. Para você se tornar um bom desenvolvedor, é importante que você se desafie ali constantemente. Se você não entendeu alguma coisa, anota e depois vai atrás, corre de entender como que aquilo funciona. Procura também entender, aprender outras formas de fazer a mesma coisa, entender as diferenças entre cada uma delas, para depois, numa discussão, você poder opinar sobre aquilo, defender algum ponto de vista. E às vezes, por mais que a sua ideia não seja a escolhida para se resolver um problema, você dar opiniões, dar soluções, participar das discussões e saber defender os seus pontos, né? E também entender os pontos dos seus colegas, com certeza é algo que vai chamar a atenção. Você vai ser um diferencial ali para você como um profissional. E outra coisa que vai te ajudar a crescer profissionalmente é buscar ter mais autonomia. E isso não significa não pedir ajuda, muito pelo contrário. Você sempre vai precisar de ajuda, não importa o teu nível, seja um júnior ou um sênior. A questão é, busque ter um pouquinho mais de autonomia aos poucos, busca tentar mais um pouco, né, antes de sair pedindo ajuda. Até um sênior vai pedir ajuda. A ideia é que você, com o tempo, precise menos de ajuda. Mas não existe ninguém que não precisa de ajuda. Todo mundo vai precisar de ajuda. É até por isso que a gente trabalha num formato de equipe. O time tem que prestar suporte ao próprio time para que todos juntos cheguem na frente. Porque se você não pede ajuda, assim, tem muita gente que às vezes não quer pedir ajuda porque acha que vai incomodar. Só que se você não pede ajuda, lá na frente você vai atrasar o trabalho do grupo. E aí sim você vai causar um incômodo de verdade. Bom, esse foi o resumo da minha trajetória. Eu espero que você tenha gostado. E eu quero deixar aqui dois conselhos para você seguir na tua carreira. Meu primeiro conselho é que você respeite o seu tempo. Lembra que eu disse que aprender leva tempo e cada um tem o seu tempo, né? A fórmula para um não é a mesma para o outro. Então, tenha paciência e respeite o seu tempo. E o meu outro conselho é não tenha medo de se desafiar, porque é só fora da zona de conforto que a gente tem o nosso maior crescimento. Se você viu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu tenho o prazer em te responder. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!